Vitor Biner, tudo bem, Biner? Boa noite. Ô, Biner, acho que agora nós podemos dizer, começou a temporada 2021 do futebol brasileiro, né, Biner? É isso, Pietro. Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Começou a temporada, a parte positiva dela, né? Porque tecnicamente ela começou com os entediantes campeonatos estaduais. Mas hoje a coisa foi muito diferente, como os colegas já citaram. Eu quero destacar que o que há de mais importante no futebol, para mim, é a rivalidade. Saudável, mas a rivalidade. E esse jogo temperou ainda mais a principal rivalidade hoje interestadual no futebol brasileiro. Dá para dizer até que é uma rivalidade, apesar de serem ambas equipes daqui do Brasil, uma rivalidade continental, porque são os dois últimos campeões da Copa Libertadores da América, dois times que vão ser considerados favoritos nessa edição da Libertadores, que vai começar no dia 20. Então, o jogo de hoje tornou ainda mais intensa essa rivalidade e temperará cada jogo que essas equipes disputarem entre si de agora em diante. Eu só discordo um pouco do Jean. Eu acho que as individualidades foram essenciais. Foi um jogo de muitos erros individuais, de grandes lances individuais, de erros e acertos coletivos, o que é algo completamente normal no início da temporada, de lances de arbitragem discutíveis, né, como o neopênalti que dá o empate para o Palmeiras. Neopênalti é pênalti, mas é porque é no futebol de hoje. Mas é neo, né, no futebol jogado historicamente não seria, né, mas tudo bem, pode ser marcado. Então o jogo teve tudo que pode mexer com as emoções dos torcedores de ambos os times, e uma decisão nos pênaltis, ela, se não é lotérica, ela, digamos, é mais imprevisível ainda do que era antes do início da partida, o que a gente podia imaginar que aconteceria. Também discordo do Jean mais um pouquinho, a gente vai falar sobre isso, dessa, entre aspas, mudança de características das equipes. Eu acho que elas fizeram o que foi necessário e uma delas só tomou uma decisão equivocada na hora de escolher uma dinâmica de jogo, o que forçou a outra a fazer aquilo que ela não gosta. E um terceiro destaque muito breve. A gente viu Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Duas equipes sem iniciativa, um jogo diferente. A gente viu Palmeiras e Grêmio nas finais da Copa do Brasil. Duas equipes sem tanta iniciativa, um jogo diferente. O que tornou o jogo de um especial foi a competência do Palmeiras e a ideia de jogo do Flamengo. Então, mas só em relação aos modelos de jogo, ninguém discute quais são os modelos de jogo prioritários do Flamengo e do Palmeiras. Acho que a gente sabe bem quais são e quais têm sido nos últimos meses. A questão é que não foi o que se deu dentro de campo hoje. Quais foram os motivos que levaram a isso não acontecer é uma outra história. Mas é que eu acho que assim, a gente não pode pegar os clichês e aplicar os clichês para o jogo, porque o que se imaginava, e eu também imaginava isso, eu também esperava isso, era o Flamengo com muito volume de jogo o tempo todo e o Palmeiras explorando, até por conta da escalação ofensiva com Wesley, com o Breno Lopes e com o Rony, o Palmeiras explorando a velocidade nos contra-ataques. E não foi o que aconteceu. Isso aconteceu, talvez, no 1-0, né? Foi o momento no 1-0 e nos minutinhos finais do jogo. Quando estava 1-0 para o Palmeiras, esse foi o desenho do jogo. E depois, na parte final da partida, ali naqueles 10 minutos finais, também. Então, assim, não estou entrando no mérito se essa é ou não a característica das equipes. O que eu estou dizendo é que até nesse aspecto o jogo acabou sendo surpreendente, porque a gente teve um jogo com um desenho e com propostas diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver, tanto de um lado como do outro. Eu acho até que depois podemos falar do trabalho dos técnicos, né? Eu acho que tem mais qualidade individual no Flamengo e acho que essa qualidade individual fez mais diferença, né, para o 2-2. Eu tô falando sempre o 2-2. Pênalti é outra história, né? E acho que o Palmeiras, como jogo, como conjunto, foi superior. Então, e por mais parte do tempo, vamos dizer assim, né? Como disse o André. Só que quando o Flamengo é perigoso, o Flamengo é mais perigoso, né? O Flamengo exige do goleiro do Palmeiras mais intervenções decisivas, como fez o Everton. Então, foi um jogão surpreendente para mim também por como se comportaram as equipes em boa parte da partida. Eu acho que o único momento em que o Palmeiras ele sai da sua característica mais habitual, porque o Palmeiras joga com mais de um jeito.
né? Mas quando ele pega uma equipe como a do Flamengo, ele tem uma forma mais previsível de atuar. Se ele pegasse uma equipe mais fraca, ele atuaria mais vezes com a bola ou tendo a iniciativa. Foi quando o Flamengo fez 2-1 e o Flamengo recuou, aceitando a pressão do Palmeiras. Eu não sei se foi por conta do início da temporada, se não tem pernas, o jogo 11 da manhã, baita calor. Quem conhece o clima de Brasília sabe que geralmente é seco, então é mais difícil ainda, né? Abafado torna difícil para os jogadores. Então talvez tenha sido uma questão física, por isso o Flamengo tenha recuado. Mas antes, o tempo inteiro o Palmeiras fez aquilo que ele costuma fazer. Ou ele joga recuado, ou ele faz uma pressão média, né? Um pouco no campo de frente, alterna isso, e quando recupera a bola vai em velocidade. Então, quando o Flamengo teve a iniciativa do jogo... No segundo tempo, você viu o jogo assim? Não, no segundo tempo o Palmeiras estava perdendo. O Flamengo recuou. Exatamente a hora. O Flamengo deu pro Palmeiras a chance de fazer isso. Essa é a minha única crítica ao Flamengo no jogo inteiro, tá? Por mais eu posso elogiar tudo quase que o Flamengo fez, a não ser algumas coisas individuais. No segundo tempo, minha única crítica. No segundo tempo, o Flamengo é que se tornou um time reativo, né? Foi interessante em determinado momento do segundo tempo. É isso aí. O Flamengo não sabe jogar assim. Muito perigoso sendo reativo, né? Não sabe jogar assim. Pela qualidade individual que tem, né? Muito perigoso. Eu adoro essa discussão, acho que a gente teria que tocar nesse ponto, sem dúvida, ao falar do jogo. Assim como a gente tem que falar, lembrando de uma menção feita pelo Jean, das individualidades, o Birner comentou isso também, nós não podemos deixar de falar durante um bom tempo sobre 2 gols maravilhosos que aconteceram nessa manhã, tarde, lá em Brasília. O gol do Veiga é um gol incrível, e a parte final do gol do De Arrascaeta, ou seja, o lento caminhar da bola para o gol, genial. É algo que, se fosse, e eu não estou querendo ser chato aqui, mas se esse gol é feito pelo Messi, se esse gol é feito pelo Cristiano Ronaldo, se esse gol é feito pelo De Bruyne, o destaque mundial, por razões óbvias, né? Olha os nomes desses jogadores e olha os cenários em que eles teriam marcado esses gols, tudo isso justificaria o destaque global muito maior. Mas daqui a pouco o gol vai passar aí na sua tela, caro amigo fã do Linha de Passe, e você vai ver um passe... Esse gol também é sensacional, jogador. Esse também, e não por acaso tem Esse gol é o gol do Felipe Luiz, anotado pelo Gabriel Barbosa, mas, de novo, a bola que o De Arrascaeta... Olha o gol aí, ó. Adianta para o Felipe Luiz também é um tremendo passe. E isso é o que os argentinos... É o que o Menotti chamava de um passe para a rede. A maioria dos pênaltis são cobradas com um chute mais violento do que esse aí. E ele estava fora da área. Ele simplesmente rolou a bola para a rede, certo de que ela entraria. Mas em relação às personalidades das equipes, seria, é claro, interessante ter da parte dos técnicos um pouco mais de informação para a gente entender melhor por que o Flamengo se transformou tanto a partir do momento em que se viu na frente do placar. Mas quando existe diferença técnica entre as equipes, uma diferença muito grande, e você vê um time renunciando ao que teoricamente é a sua melhor maneira de ser superior, você estranha. Quando são 2 times nivelados como esse, numa decisão de título, eu acho que você precisa entender que é uma dinâmica em que um time faz força para um lado e o outro, mesmo que não tenha aquela intenção tão declarada de acomodá-lo, ou seja, venha Palmeiras, que eu tenho capacidade de, em poucos toques, ao contrário do que é o meu normal, ao contrário do que é o meu melhor, te surpreender com o espaço que você vai me dar. Talvez essa não seja uma ordem que veio do banco, não seja uma ordem do Ceni, não seja uma decisão dos jogadores do ponto de vista coletivo, seja uma imposição do jogo, por todas as circunstâncias, pelo calor, pelo estado físico dessas 2 equipes, pelo placar do jogo e pelas características dos jogadores. Para finalizar essa minha participação, eu quero sugerir também para a conversa, e talvez esse jogo tenha nos dito que, enquanto nós estivermos falando de time titular, a equipe do Flamengo acho que, de maneira que permite pouca discussão, a mais capaz, a mais talentosa, a mais decisiva, a que tem jogadores mais acima da média no Brasil. Mas se nós falarmos de elenco, principalmente de profundidade, ou seja, opções para que um treinador mude partidas, eu começo a ver o Palmeiras, principalmente pelo que aconteceu no segundo tempo,
com os dois Gabriéis, o Menino e o Veron, e o Danilo entrando com a capacidade que ele tem, e o Palmeiras se transformando, talvez o elenco palmeirense hoje nas mãos do Abel Ferreira dê mais ofertas do que o elenco do Flamengo dá ao Rogério Ceni para transformar jogos, para mudar um pouco a característica do seu time. E isso é bastante interessante. Eu discordo, hein? Talvez isso eu discordo. Porque o jogo foi 2-2. Eu discordo de você, André, por um ponto. Primeiro, vale lembrar, o elenco do Palmeiras realmente tem muitas opções, assim como o do Flamengo também. Mas vale lembrar que o Flamengo terá em breve o Pedro de volta para o ataque. Thiago Maia está em fase final de recuperação. Para o momento, claro. Em breve estará aí jogando. O Bruno Viana, em pouco tempo, se tornou uma opção muito interessante ali para o sistema defensivo. E vale lembrar também as opções novas que surgiram, principalmente agora no Campeonato Carioca, com o Rodrigo Muniz, com o João Gomes desde o final da temporada passada, com o Hugo Moura de volante, com o Mateuzinho na lateral direita. Então, também do lado Para os jogadores Flamengo, que o Rogério utiliza muito pouco, né? Eu acho que o Flamengo ainda tem mais opções, na minha avaliação. Eu estou de acordo, eu acho que talvez seja uma coisa circunstancial que nos permita dizer que os jovens do Palmeiras estão no estágio um pouco mais avançado de utilização e confiança sem dúvida. Do que os jovens do Flamengo. Perfeito. Mas eu vejo, por exemplo, o Gerson fez uma partida abaixo do nível altíssimo ao qual ele nos acostumou. Sem dúvida. E a reposição que o Flamengo tem aí nessa posição, nessa função, é difícil. Né? O Palmeiras foi o time que soube ser diferente. E a competitividade talvez se explique por isso. Ele podia ter adiantado o Diego, colocado nessa função e botado outro volante, por exemplo. Ele tem muita opção. Então, ele tem opções. Eu acho... Essa passou a ser uma discussão muito comum, né? Porque tem uma coisa que é indiscutível, hoje pelo menos, que é, quando o Palmeiras troca, ele sente menos do que qualquer outro time, inclusive do que o Flamengo. Ele sente menos. Mas isso, para mim, tem muito a ver com a qualidade do time. Do top dos titulares. É claro. Do Flamengo. Sim, então, assim, os caras do Flamengo são aqui. Evidentemente, na hora que você tira o cara que está aqui e coloca um outro, vai ser muito difícil você manter esse altíssimo nível. No caso do Palmeiras, por mais que sejam bons jogadores, mas a gente não vai comparar o Rony, o próprio Rafael Veiga, que fez um golaço, o Wesley, que ainda é jovem, o William, com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Então, é normal também que, pelo nível dos titulares do Flamengo, o Flamengo acabe não conseguindo manter o seu altíssimo padrão quando faz trocas. Mas isso, para mim, não significa que o Palmeiras tenha mais elenco. Eu acho que até pela qualidade do time titular do Flamengo, pela quantidade de jogadores decisivos que tem o Flamengo, no mais altíssimo nível, e de alguma maneira jogadores regulares, porque do quarteto ofensivo a gente pode discutir, como disse o João nos últimos meses, o Everton Ribeiro, e sem discutir o potencial, mas discutindo a regularidade. Lógico. No caso do Palmeiras, a gente discute muito a regularidade desses jogadores, né? Quer dizer, são caras que têm altos e baixos e tudo mais, mas é um time muito forte, até porque na irregularidade você troca e muitas vezes vem do banco de reservas um cara jogando em alto nível. Aconteceu hoje, por exemplo, com os